Bom, o tema agora é acessibilidade na comunidade. Nós convidamos até o palco o Dr. Nabil Bonduki. É arquiteto e urbanista, professor titular de planejamento urbano na Universidade de São Paulo. É doutor em ambiente urbano e tem atuação acadêmica em técnica em políticas públicas e de habitação, planejamento urbano e sustentabilidade. Senhoras e senhores, Nabil Bonduki. Pedimos a compreensão de todos os presentes para se acomodarem em seus assentos para seguirmos com a palestra do Dr. Nabil Bonduki. Mais uma vez, pedimos a gentileza que todos possam tomar o assento mais uma vez para prosseguirmos com a palestra. Começo? Tá essa bagunça aqui. Posso começar? Bom, boa tarde para todas e todos. Esperar um pouquinho para as pessoas se acomodarem aí, poderem estar sentando. Bom, eu vou começar aqui, enquanto o pessoal vai se preparando aí, falando um pouquinho da minha trajetória. Rapidamente aqui, eu quero em primeiro lugar agradecer o convite para estar aqui no Congresso das Cidades, agradecer o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que me fez o convite, em nome do seu presidente, está aqui junto conosco. Quero também dizer que foi muito bem recebido aqui em Teresina e que espero que a gente possa travar aqui um diálogo sobre esse tema que eu vou tratar aqui. Vou tratar o tema que é um tema fundamental para o futuro da nossa humanidade, que é a crise climática, cidades sustentáveis e o papel dos arquitetos e da assistência técnica na habitação. Veja, eu tenho uma experiência de cerca de 45 anos, trabalhando com o tema das cidades, com o tema da habitação. Eu vou mostrar aqui inicialmente. Deixa eu ver se anda isso aqui. Eu vou aqui rapidamente, para falar um pouquinho da minha trajetória, mostrar alguns momentos importantes desses 45 anos. Esse que vocês estão vendo aqui, é o meu primeiro livro, que foi ainda no final dos anos 70, um estudo sobre periferia e autoconstrução. Eu vou falar aqui muito de assistência técnica, quando eu fiz essa pesquisa na periferia de São Paulo, eu estudei de maneira mais profunda a autoconstrução, que é um tipo de produção da maior parte das moradias no Brasil que não contam com assessoria técnica. Posteriormente, eu formei junto com outros companheiros, quando já era professor da Escola de Belas Artes, que foi a minha primeira experiência didática, e junto com alunos eu formei o Laboratório de Habitação. E nós, nesse laboratório de habitação, fazendo assessoria técnica aos movimentos de moradia, nós desenvolvemos uma experiência muito importante, que foi pioneira na época no Brasil, sobre autogestão na produção habitacional. E foi ali que então a gente testou uma série de propostas para poderem ser colocadas em prática na produção de habitação, num período que o BNH ainda existia, mas ele estava praticamente inativo. E em seguida, eu, no governo da Luiza Erundina, em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, eu coordenei a área de habitação popular, e aí nós desenvolvemos uma série de experiências muito interessantes. Eu vou mostrar algumas delas aqui, na área da habitação. Também foi um momento que aquilo que era uma experiência piloto no laboratório de habitação de assistência técnica se transformou numa política de assistência técnica, quando em São Paulo se formaram aproximadamente 25 grupos de assessoria técnica que atuaram durante o governo da Luiza Erundina, em urbanização de favela, construção de habitação por autogestão e mutirão, e também na produção de habitação em área central. E posteriormente, logo em seguida, eu organizei nos anos 70 para o segundo Habitat, que é o Encontro das Nações Unidas para o Habitat Humano,
esse livro que foi com 16 experiências bem-sucedidas do desenvolvimento sustentável com participação popular, entre os quais, inclusive, a experiência do programa de autogestão e de assessoria técnica feita em São Paulo, que foram essas experiências todas premiadas pelo governo brasileiro para serem apresentados em Istambul, né? Em seguida, eu lancei aqui meu doutorado, né? Origem da habitação social, que foi um trabalho que teve muita repercussão até hoje. Ele já está na oitava, está indo para a oitava edição, e é uma referência em termos da reflexão sobre o tema da habitação no Brasil. E finalmente, né, tem outras publicações, mas essas são talvez alguns marcos importantes, né? Essa coleção aqui dos pioneiros da habitação social. Eu trouxe aqui, inclusive, um dos 3 volumes dessa coleção, que foi minha tese de livre docência, que é uma história da política de habitação no Brasil, desde o começo do século XX até o programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu estou mostrando isso aqui para dizer que, assim, um pouco do que eu vou falar hoje, obviamente tem a ver com essa experiência toda de habitação, seja de reflexão, né, porque a minha trajetória é uma trajetória que eu chamo de uma trajetória entrelaçada entre o trabalho acadêmico, o trabalho de pesquisa e o trabalho de gestão pública. Eu, ao longo desses períodos todos, eu nunca deixei de ser professor universitário, de ser pesquisador, né? Grande parte desses livros vieram de trabalho de pesquisa, mas também, né, de maneira intercalada, exerci várias funções no poder público, né? Seja, né, como secretário 2 vezes da Prefeitura de São Paulo, secretário nacional de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e 3 vezes vereador em São Paulo, quando eu fui relator do plano diretor. Então, eu estou com um pé na reflexão e um pé na prática profissional e na prática de gestão pública, e é um pouco sobre os desafios que estão colocados para nós daqui para frente, que eu vou falar um pouco para vocês aqui, né? Os desafios e o papel que o arquiteto, né, urbanista, né, e também aquele que trabalha mais diretamente assessorando, né, as políticas urbanas, políticas habitacionais, podem ter. Então eu vou tentar aqui ser um pouquinho rápido em algumas imagens, porque nós temos muitas imagens, e eu quero, na verdade, mostrar aqui um pensamento sobre o que nós precisamos pensar para nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país e no nosso planeta, né? Hoje não existe mais fronteiras, porque as coisas que acontecem no lugar, elas vão para os outros lugares, né? E principalmente quando a gente está falando de crise climática. E eu vou falar um pouquinho sobre isso logo em seguida. Então, vejam, nós temos aqui um enorme crescimento da população humana no planeta Terra, né? E essa população, né, ela crescentemente é população urbana. Então, a principal questão que nós temos que ter claro hoje, que vai depender muito das cidades, de como as cidades evoluem, como elas enfrentam os seus problemas, que nós vamos ter um futuro para o planeta. Porque eu não vou aqui dar muitos dados sobre a questão da crise climática que nós vivemos, mas é uma questão extremamente séria, e nós não estamos adotando as políticas necessárias para poder avançar em direção a um futuro que seja mais promissor para a humanidade, né? Então, a população da Terra aumenta, a população urbana aumenta, né? E o mundo, né, ele passa hoje, a Terra passa hoje por um processo de mudança que o Brasil passou há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, a população urbana superou a população rural no Brasil, né? E o conjunto do planeta Terra só fez isso na década passada. Então, nós ainda temos muita gente que vai ir para as cidades. E se for para as cidades nas mesmas condições, com o mesmo modelo de desenvolvimento urbano que nós tivemos, nós não vamos ter futuro, né? Então, aqui tem algumas diretrizes que são fundamentais para que a gente possa enfrentar esse modelo, né? Esse modelo de desenvolvimento urbano que nós vivemos no Brasil no século XX e que nós precisamos mudar para o século XXI, né? Então nós temos questões, né, como, por exemplo, a desigualdade e a segregação, com exclusão habitacional, que é um tema que eu vou trabalhar muito aqui. Ou seja, o Brasil passou por um processo de urbanização enorme, né, de
de 18 milhões de habitantes que viviam nas cidades, né, que aqui a gente pode ver, 18 em 1950, né, de 18 milhões, nós passamos para mais de 180 milhões, né, atualmente. Né? Ou seja, nós tivemos aí 160 milhões de pessoas que foram viver em cidade, sendo que foram viver em cidades, né, numa condição de exclusão habitacional. Então nós temos um passivo que nós vamos ter que enfrentar nesse período, além de dar conta do presente. Né? Uma exagerada expansão urbana horizontal, isso é visível aqui em Teresina. A cidade é muito mais extensa horizontalmente do que precisaria ser para abrigar a população que ela tem. Isso tem várias repercussões, né? Por exemplo, né, nós temos problemas de mobilidade, de investimentos que tem que ser feitos numa área muito maior, né? Ou seja, nós precisamos enfrentar essa questão da expansão urbana. Especulação com a terra, e enquanto isso nós temos imóveis ociosos em áreas centrais, em áreas bem localizadas das cidades, né, que precisam ser, né, reabilitados e ocupados. Nós temos uma mobilidade baseada no automóvel. Eu soube aqui, cheguei hoje aqui em Teresina, soube que hoje tem menos da metade do número de ônibus que tinha alguns anos atrás. Ou seja, nós deixamos de ter, né, nós vamos fazendo a situação inversa, eu vou falar sobre isso logo em seguida. Estamos fazendo uma coisa inversa do que deveria se fazer. Nós temos uma inadequada gestão de resíduos sólidos, desperdício energético, gestão inadequada dos recursos hídricos. Né? A gente vê o problema da água vai ser um grande problema da humanidade nas próximas décadas. A impermeabilização do solo com fundação, ocupação de fundos de vale, produção agrícola distante do centro de consumo, né? Insuficiente capacidade de investimento para enfrentar esses problemas e baixa capacidade de gestão. Então, esse é um quadro que nós temos nas nossas cidades que nós precisamos transformar. É claro que não é fácil mudar essas situações todas, porque nós vamos vindo numa inércia. Nós temos uma inércia, e essa inércia torna muito difícil que haja uma transformação. E aí então nós temos aqui dois grandes problemas. É claro que esses problemas se desdobram em vários outros, que nós temos que enfrentar. Né? Por um lado, a crise climática, que gera problemas de inundação, e o problema da desigualdade, né, nas nossas cidades. São dois grandes problemas que têm que ser enfrentados no século XXI de maneira muito decisiva. E o problema de crise climática, embora né, a gente sempre vê as enchentes, né, sendo colocadas como a visibilidade maior da mudança climática, são os eventos extremos, né, chuvosos, né, mas, né, as secas também são. E quem está no Piauí, né, e quem está no Nordeste sabe, né, que o problema das secas é um problema histórico, mas que hoje não é mais só do Nordeste, certo? Então, né, são efeitos gravíssimos que vão colocar, né, as nossas cidades sob risco e a nossa população sob risco. Né? E aí a gente tem, né, várias situações, né, desse tipo que vão acontecendo no nosso país. Nós precisamos, né, reduzir ou evitar que suba mais a temperatura da Terra, né? Porque a temperatura da Terra, né, pelos estudos que foram feitos pelo IPCC, que é o grupo de cientistas que várias décadas discute a questão de mudanças climáticas, avalia que se nós não restringirmos o aumento da temperatura da Terra em 1,5 grau até 2050 e até 2 graus em 2100, nós vamos ter uma aceleração enorme dos eventos extremos e vamos chegar no ponto do não retorno. E aí os eventos, aqui em várias cidades brasileiras, né, em todos os anos recentes, a gente tem, né, essas situações: Florianópolis, Porto Alegre, Recife, o sul da Bahia, né? Ou seja, nós temos aí, né, graves, né, problemas que vão afetar quem? Principalmente a população mais vulnerável. Né? A população mais vulnerável é aquela que vai sofrer mais intensamente esses processos. É a população que vive em assentamentos precários, que vive nas áreas ribeirinhas, que vive nas encostas, e aonde, né, um trabalho
de melhoria habitacional, um trabalho de, eventualmente, de remoção e remanejamento para outras áreas, é fundamental, e essa é uma função fundamental, é um trabalho fundamental dos arquitetos nesse processo. Mas além das enchentes, a gente tem também, né, uma série de outros problemas, entre os quais a seca, né? A seca tem também se acentuado no Brasil, né, e os impactos acontecem em várias regiões, mas sobretudo no Nordeste. Eu não vou aqui discorrer sobre isso, porque eu acho que vocês têm, né, muitas, né, referências sobre a questão, o efeito das secas na sociedade, mas elas são, né, gravíssimas. Aumento de incêndios florestais, a gente viu aí o Pantanal pegando fogo, né, efeitos da agricultura, né, efeitos graves, obviamente, nos impactos, nos equilíbrio ambiental. Então, são problemas que precisam ser enfrentados, e as cidades, elas são uma referência fundamental, porque no planeta o maior gerador de gases de efeito de estufa são as cidades. No Brasil ainda não é. No Brasil, o desmatamento e a mudança do uso do solo, principalmente para o gado, ainda é que mais contribui para os gases de efeito de estufa. Mas no planeta como um todo são as cidades. Então a gente tem aqui, né, problemas seríssimos, né, que acontecem há séculos no Nordeste, que vão ser mais graves agora. Mas o que eu quero me referir é que não é só no Nordeste, não é só no semiárido que as enchentes estão acontecendo, né? A gente vê aqui, por exemplo, né, alguma coisa que sempre foi o inverso de seca, que era a Amazônia, né? A Amazônia, né, é o lugar da água, fundamentalmente. E o que nós temos visto nos últimos anos são os rios da Amazônia secando, né? E situações como essa, esse é o Rio Negro, né? Essa é uma foto aérea que mostra, né, o avanço, né, da desertificação, inclusive em áreas como a Amazônia, que poderá no futuro, se nós chegarmos num ponto de não retorno, significa uma contribuição enorme, né, para que o planeta perca o seu equilíbrio. Então nós precisamos de uma nova política de desenvolvimento urbano para enfrentar o século XXI, a crise climática, e adaptar as cidades para os eventos extremos. As cidades têm que ser adaptadas para esse evento extremo. Na verdade, né, nós temos aí uma série de diretrizes e propostas importantes para que a gente possa pensar isso, né? Eu não vou aqui me alongar em cada uma delas, mas, né, algumas são importantes. Uma cidade mais compacta, ou seja, uma cidade que ocupa os seus vazios urbanos e que evita a expansão horizontal. Nós precisamos planejar a expansão urbana quando ela precisa acontecer, né? Em alguns casos ela precisa acontecer, mas ela sempre planejada, ela não pode acontecer ao sabor dos interesses imobiliários e fundiários. Nós precisamos ter uma produção habitacional, né, com subsídios em áreas bem localizadas, evitando localizações sem infraestrutura e distantes dos lugares onde as pessoas trabalham e onde já existem os equipamentos. Nós precisamos de melhoria habitacional urbana e rural. Por quê? Porque nós temos um passivo de moradias precárias muito grande no país. E esse passivo, ele precisa ser enfrentado com a participação dos profissionais da arquitetura e do urbanismo, através, né, de um programa que nós vemos defendendo há muito tempo, né, e que foi, em 2010, virou lei, né? Eu fui presidente do Sindicato dos Arquitetos nos anos 80. E naquela época, o Clóvis Iselfried, que era presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, né, levou essa proposta. Depois ele virou deputado, né, e colocou a proposta de criação de um programa nacional de assistência técnica, que foi aprovado somente em 2010. Ou seja, levamos 25 anos para aprovar um programa de assistência técnica. E nós estamos aí batalhando, os profissionais do CAL, né, para que todas as prefeituras do país possam ter, né, um programa de assistência técnica, né, porque isso tem que ser levado adiante por prefeituras, principalmente, porque quem está mais próximo, né, do usuário final. É claro que com apoio do Estado e apoio também da União, né. Para isso nós precisamos ter, né, portanto, profissionais dos municípios. E eu sei que, né, aqui no Piauí, a grande maioria dos 240 municípios, né, mais ou menos, né, a maior parte deles são municípios pequenos. Então, muitas vezes, um município pequeno não consegue ter
um arquiteto ou uma assessoria técnica, mas nós temos que pensar, e aí vem o papel do Estado, como se formam consórcios de municípios para poder fazer um trabalho de assistência técnica, não só para habitação, mas para o planejamento urbano de uma maneira geral. Nós vamos mudar a lógica de mobilidade, nós precisamos ter espaços públicos seguros e ocupados, fontes de energias limpas, né, e renováveis, lixo zero, vou falar um pouco disso mais para frente, estão passando rápido. E uma zona rural produtiva mais próxima das cidades, porque, né, quanto mais longe a zona produtiva está das cidades, mais tem que se gastar em deslocamento, em transporte e mobilidade. Bom, e aí então, para enfrentar as mudanças climáticas, nós temos duas frentes importantes. Uma frente que é de mitigação. O que é de mitigação? Significa reduzir a geração de gases de efeito estufa, que são gases produzidos principalmente pela mobilidade, pelos resíduos e pela geração de energia, e adaptação, né? Adaptação das cidades para reduzir os impactos negativos, né, dos eventos extremos. É claro que se chove muito mais, né, nós vamos ter mais eventos extremos, e quem vai ser afetado é quem está numa situação como essa, numa área de risco, numa área íngreme, e, portanto, as cidades precisam ser adaptadas, não só nesse aspecto, que é um aspecto ligado à moradia, mas também em relação, por exemplo, à ampliação da permeabilidade do solo, à arborização da cidade. Por exemplo, esse calor que a gente enfrenta aqui, né, em Teresina, em grande parte do Brasil, ele poderia ser pelo menos minimizado se nós tivéssemos uma arborização urbana que pudesse, né, reduzir, né, o impacto do sol sobre o solo, sobre as pessoas, né, e poder ter uma cidade um pouco mais sustentável do que nós temos. Bom, em relação à questão da mitigação, uma das principais questões é a questão da energia renovável. O Brasil tem passado por um processo extremamente acelerado de introdução de energias sustentáveis, principalmente porque é um país privilegiado, e aqui o Nordeste mais privilegiado ainda, com o sol e com o vento, né, e aumento, né, como vocês veem aqui, essa curva acelerada, né, de aumento da energia eólica que sendo produzida no país. Uma segunda coisa importante é uma cidade mais compacta, uma cidade que possa ter mais usos concentrados nos mesmos lugares. Isso aqui é um exemplo de um edifício de São Paulo, que alguns devem conhecer, como nacional, que no mesmo edifício eu tenho habitação, serviços, lazer, comércio, ou seja, onde a gente não precisa se deslocar muito, mas uma cidade mais compacta significa compactar a cidade, por um lado, e proteger, né, o cinturão verde das cidades, né, ou seja, as zonas rurais da cidade, evitar, portanto, que a cidade se expanda horizontalmente, e evitar esse tipo de situação, que isso aqui é um conjunto do Minha Casa Minha Vida, feito no meio da zona rural. Obviamente, né, essa situação acaba tendo como consequência a necessidade de deslocamento, né, perda de tempo, né, recursos. Imagina, quer dizer, uma cidade que perdeu metade dos seus ônibus, se vai ter ônibus suficiente para chegar nesses lugares distantes, que estão também gerando um impacto ambiental muito grande. E ocupar, né, lugares que estão subutilizados, né? Aqui é um exemplo do estacionamento sem uso, né, numa área verticalizada. Esses exemplos são de São Paulo. Ou aqui um terreno vazio junto à estação de metrô, né? Ou seja, na verdade, esses espaços que estão vazios aqui, eles estão, né, de certa maneira, desperdiçando os recursos urbanos e os investimentos que foram feitos nessas áreas. E, portanto, eles precisam ser ocupados. Ou antigas áreas produtivas, como portos, como indústria, como orlas ferroviárias, que perderam o seu uso e hoje precisam ser reabilitadas com novos usos. Então, essa questão é uma das questões mais importantes. Por quê? Porque nossas cidades já não são tão novas. Antigamente, quando eu estudei, há 50 anos atrás, o processo de urbanização era muito recente no Brasil, certo? Então a gente falava muito pouco. Só que quanto mais as décadas passam, imagina daqui a 50 anos, as nossas cidades vão ser muito antigas, elas precisam passar por processos de reabilitação e renovação. E isso precisa ser feito, né, considerando os vários aspectos envolvidos, né, como eu vou mostrar aqui, né? Então, né, aqui é um exemplo, né, de um terreno vazio. Aliás, não era um terreno, era uma casa vazia, né? Aqui
no centro de Teresina tem muitas casas vazias, né, casas ociosas, subutilizadas, que foi ocupada pelo movimento de moradia e que, né, posteriormente, então, foi feito um projeto habitacional construído em processo de autogestão, com assessoria técnica, que ocupa esse lote, dando um aproveitamento aí para aproximadamente 24 famílias que vivem nesse prédio muito bem localizado na cidade. Ou seja, transformar uma área ociosa numa área ocupada. E aqui eu vou mostrar alguns outros exemplos desse tipo. Isso aqui era um cortiço pessimamente, condições péssimas de moradia, como você pode ver aqui, onde num cômodo vivem várias famílias, que foi então desenvolvido, né, nós desenvolvemos esse projeto de habitação, né, no âmbito do lote, e que vai gerar então, através de um processo de mutirão, com uma assessoria técnica, a gente vai então produzir um conjunto que são para o mesmo número de famílias que viviam naquele cortiço, só que em condições muito mais adequadas do ponto de vista da habitação. Aqui a gente vê um outro exemplo de uma outra situação de moradia precária, que é um que a gente chama quintal. São vários quartos no fundo de um lote, né? Nesse caso eram 12 famílias que viviam nesse lote. E que então foi desenvolvido um projeto no âmbito do lote, né? Também com assessoria técnica, para abrigar todas as famílias num único lote. Vocês veem, é num lote, né? É um processo que, na verdade, né, ele reocupa o mesmo lugar com mais gente, né, evitando a expansão da cidade e dando condições de moradia digna e com processos participativos para a discussão do projeto, porque a ideia fundamental das assessorias técnicas é a ideia de que a assessoria técnica trabalha junto com o usuário final. Qual é a diferença de vamos assim, de um trabalho convencional do arquiteto e de uma assessoria técnica? O trabalho convencional do arquiteto, ele recebe uma encomenda para fazer um projeto habitacional. Ele vai lá, faz um projeto e quem for construir, o promotor vai lá e constrói e depois vende aquelas unidades, né, ou entrega aquelas unidades. O processo de assessoria técnica com participação implica em aquela comunidade se reúne, discute com o profissional as suas moradias e a partir de processos de participação dessa população se chega a uma solução habitacional mais adequada para aquele grupo, e essa é uma experiência extremamente importante. Bom, então, né, eu vou voltar para o tema da habitação, mas aqui eu vou fazer uma inflexão para falar um pouquinho, né, de como nós podemos mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né, que é basicamente, né, fazendo com que se gere menos gases de efeito estufa. No inventário, né, de carbono nas áreas urbanas do Brasil, nós temos mais ou menos esse resultado. 61%, né, das emissões de gases de efeito estufa vem da mobilidade, 15% de resíduos, né, 20% de energia, que eu já falei um pouco, né, e 4% dos outros. Esse é o quadro. Portanto, nós vamos enfrentar esses problemas aqui. E, né, quando nós estamos falando de energia aqui, nós estamos falando também da energia utilizada para a produção de materiais de construção civil, que eu vou particularmente falar sobre eles aqui. Bom, esse é o quadro das cidades. Claro que não é toda cidade, quem é de cidade pequena não tem essa realidade, né? Mas aqui, né, é o mundo do automóvel. O Brasil optou lá nos anos, primeiro nos anos 20, depois dos anos 50, e esse modelo continua sendo estimulado, é a produção de automóveis. E, né, o problema é esse, né, os automóveis, e aqui a gente vê 60 passageiros num ônibus de bicicleta e de automóvel. A gente vê o tamanho, né, que, né, os automóveis ocupam na cidade para transportar o mesmo número de pessoas que um ônibus transporta, né? Obviamente, né, os automóveis são um dos elementos mais, vamos assim, nocivos, né, no processo de desenvolvimento urbano sustentável, né? Porque além de eles gerarem gases de efeito estufa, né, e aqui a gente poderia depois, né, é mais ou menos 80 vezes um passageiro aqui, ele emite cerca de 80 vezes mais gás de efeito estufa do que um passageiro que está no ônibus.
né? Mas além disso, ele ocupa muito espaço nas cidades, né? Então, se a gente quiser pensar, um dos temas importantes aqui, a questão da acessibilidade. Isso significa, né, nossas calçadas são intransitáveis por uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, né? Ela não tem continuidade, elas são estreitas muitas vezes, principalmente nos assentamentos mais precários. Então, se a gente quiser enfrentar o problema da acessibilidade, nós vamos precisar aumentar as calçadas e fazer reformas nas calçadas. Por acaso, né, uma calçada, nesse caso não é esse exemplo aqui não é numa cidade brasileira, felizmente a calçada é perfeita, né? Mas se eu fosse numa cidade brasileira, a gente ia ver que o meio-fio, ele é muito mais contínuo, porque os carros precisam circular continuamente, do que as calçadas, que são cheias de obstáculos, de degraus, né? Então, se a gente quiser enfrentar o problema da acessibilidade, nós vamos precisar o quê? Para adaptar essa cidade? Alargar as calçadas sobre o meio-fio, certo? E para isso eu preciso, né, mudar a lógica, eu preciso ocupar menos o espaço viário da cidade. Então, são questões fundamentais que serem enfrentadas. Os corredores de ônibus, né, como eu falei, né, são corredores que enfrentam isso. Qual é a questão? A questão é que o transporte coletivo precisa ser mais rápido, né, mais confortável, né, do que o transporte individual. Eu sei que numa cidade como Teresina, que tem esse nível de calor muito grande, né, isso não é muito fácil falar em conforto, né? Mas, por exemplo, todos os ônibus em São Paulo hoje já têm ar-condicionado. Eu não sei se os aqui têm, né, ar-condicionado, né? Quer dizer, nós precisamos ficar, né, em Curitiba, nós temos as estações que são fechadas, onde se esperam os ônibus, que podem ser climatizadas, certo? Nós precisamos criar condições para isso. Isso significa um forte processo de adaptação das cidades, para que a gente possa ter uma situação desse tipo, né? Ou seja, onde o ônibus anda rápido, mais rápido do que o carro, assim como o metrô pode andar muito mais rápido do que o carro, e com isso a gente possa ter uma condição melhor. Outro elemento é a questão dos resíduos sólidos. Resíduos sólidos é uma outra questão extremamente importante em todas as cidades brasileiras, né? E o Brasil hoje tem níveis extremamente baixos, né, tanto de tratamento adequado de resíduos. Esse mapa aqui mostra onde tem aterro sanitário e onde não tem aterro sanitário. Eu soube até que aqui em Teresina não tem um aterro sanitário, não tem um bom aterro sanitário, é um aterro controlado, né, o que é um aterro de segunda categoria, que não dá a devida proteção ao subsolo, né? E grande parte do Brasil tem lixões, né? E, né, se a gente for aqui para a coleta seletiva e reciclagem, os níveis brasileiros são baixíssimos, 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 certo? Então, se a gente quiser evitar, né, o metano, que é o gás de efeito de estufa gerado dos resíduos sólidos, nós temos que enfrentar essa questão de maneira adequada. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma política muito boa enquanto política, mas com baixíssima execução, né? E ela, então, ela trabalha com a ideia dos 5 R's, né? Ou seja, né, reduzir, reutilizar, repensar, recusar, reciclar. Ou seja, nós temos que evitar a geração de resíduos, né, ao máximo possível, e depois nós temos que ter, né, uma hierarquia, né, sobre isso. É claro que tem alguns resíduos que vão ter que ter disposição final, que é a disposição final dos rejeitos, certo? Mas, né, isso tem que ser os 10% dos resíduos, porque 80% a 90% dos resíduos podem ser reutilizados, reciclados, compostados, e existem algumas experiências importantes em relação a isso. Isso aqui é um sistema que seria o ideal. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, né, desse tratamento, tudo isso aqui nós desenvolvemos quando eu estive no Ministério do Meio Ambiente, né, que é exatamente a gente conseguir, né, fazer com que o mínimo possível, né, de resíduos venham para o aterro sanitário, e mesmo assim eles podem ter um aproveitamento energético do biogás, né? E é uma cadeia toda que pode ser trabalhada para evitar que a gente tenha geração de resíduos, aí com uma série de equipamentos, não vou me alongar aqui, né? Em São Paulo, no governo Haddad, nós implantamos uma central
mecanizada para separação de resíduos sólidos. É claro que isso poderia ser feito como, né, em algumas cidades do mundo, né, que na origem já vem 7 tipos de containers, né, um para papel, um para plástico, um para vidro, um para resíduos de poda de árvores, né, cada um desses, né, desses containers já vai direto para, né, para reciclagem, mas, né, como nós não temos isso, nós temos uma possibilidade de maneira mecanizada separar os vários resíduos, é uma possibilidade importante. Né, a compostagem, né, praticamente todo resíduo orgânico pode ser compostado, e ele pode ser compostado e depois ele pode ser utilizado para a agricultura. Né, por isso que ter agricultura próxima das cidades é extremamente importante. Por isso que hoje um tema importante nas nossas cidades é chamada agricultura urbana e periurbana, onde a gente possa fazer uma economia circular, ou seja, uma economia que você não desperdiça, você reaproveita e consegue dessa maneira obter melhores resultados. Né? Essa aproximação, né, a produção de alimentos locais de consumo é fundamental para que a gente possa avançar. E isso significa valorizar a zona rural e o periurbano, né, que nas nossas cidades viraram uma espécie de reserva para a expansão das cidades. Né? Nós vamos mudar essa lógica. Né? Ou seja, o periurbano tem que ser uma área de produção agrícola, né? Que possa, então, participar dessa economia circular. E por que isso tem muito a ver com habitação? Porque exatamente, né, essa zona rural próxima às cidades que viram as zonas de expansão habitacional das nossas cidades. E aí nós temos a nossa contribuição também da construção civil e da habitação. Né? A construção civil, ela também é forte geradora de gás de efeito estufa, principalmente a produção de cimento e aço. Né? Aqui tem, no conjunto, né, da construção civil no Brasil, o cimento e aço contribui com aproximadamente 55% dos gases de efeito estufa. Né? Mas a gente tem também, né, resíduos de demolição, uso do edifício. Quando a gente está falando uso do edifício, nós estamos falando exatamente disso que nós estamos vivendo aqui. O ar-condicionado, né, é energia para o uso do edifício, que vai contribuir para essa geração de gases de efeito estufa. E também o transporte, né, de materiais. E aqui na habitação popular. Na habitação popular, né, mais por volta de 60%, né, vem da produção de materiais. Né? Portanto, se a gente pensar materiais sustentáveis, materiais apropriados, né, nós poderemos avançar muito no sentido da contribuição da construção civil para redução da emissão de gases de efeito estufa. Quando eu estou falando de materiais apropriados, eu estou falando, né, de materiais que são, né, das próprios locais, aonde aquela comunidade vive, quando aquela habitação vai ser produzida. Né? Isso é extremamente importante, a gente poder ter profissionais que estejam preparados para fazer isso, para utilizar o solo, para utilizar as fibras, para utilizar outros materiais, não necessariamente, né, cimento, né, e aço, né, que são materiais muito utilizados. Agora, esse é o quadro da nossa produção habitacional ao longo da história, né, principalmente, né, no período do século XX. Né? O que nós temos aqui? Nós temos em azul as necessidades habitacionais, né, o número de domicílios que foram produzidos em um certo período, aqui no caso de 40 a 60, no outro de 60 a 90. E vocês têm em laranjinha, essa aqui é o período do BNH. Né? Esse aqui é o período do BNH, esse é o pré-BNH. Né? Como vocês podem ver aqui, mesmo no BNH, que foi um período de grande produção de habitação no Brasil, né, só comparável agora com Minha Casa Minha Vida, a quantidade de habitação necessária foi muito maior do que aquela que foi produzida e financiada. A diferença disso está onde? A diferença disso está na habitação informal. E nós temos um enorme passivo de habitação informal. Então esse aqui, por exemplo, é uma foto que está no meu livro. Esse meu livro, ele trabalha com a história da habitação, então da produção habitacional pública. E, né, esse conjunto que vocês estão vendo aqui, que é o Pedregulho, que é um conjunto em concreto, é praticamente um conjunto ícone da arquitetura moderna brasileira, né? Ele
Está lá produzido, né, do lado dele uma favela, certo? Na verdade, o que nós temos hoje, né, no nosso país é que enquanto se produz um certo número de moradias, né, através do financiamento, através da produção empresarial, através dos elementos, vamos dizer assim, formais, né, se desenvolve uma enorme quantidade, né, de habitação, né, informal. Aqui a gente vê um outro exemplo de outro conjunto habitacional do Rio de Janeiro e a favela Providência lá no fundo. E essa habitação informal está espalhada sobre diversas modalidades, né, os mucambos, antigos mucambos, né, em Pernambuco, as palafitas em Belém e outras cidades ribeirinhas, né, os loteamentos clandestinos em São Paulo, né, e, de uma maneira geral, uma ocupação do solo desordenada, né. Então, né, ao mesmo tempo que a gente tem uma produção habitacional limitada, nós temos aí uma enorme quantidade de moradias produzidas informalmente, todas elas com grandes deficiências construtivas. Vocês podem imaginar que uma moradia dessas, por exemplo, não tem, grande parte delas não tem janela, só tem janela na face que dá para a rua, né? E, né, são áreas que têm umidade, porque foram construídas sem umidade. Tudo isso são problemas que nós temos que enfrentar, e esse problema envolve alguma coisa como, né, somando todas as modalidades, né, uma porcentagem majoritária das unidades habitacionais do Brasil. Né, outra coisa que são as ocupações que vão, né, nas beiras de represas e córregos. Portanto, né, nós precisamos equacionar a questão da habitação no Brasil no século XXI. E ela envolve 5 grandes desafios. É o direito, né, o direito à habitação, o direito básico, o direito fundamental, que na nossa Constituição, né, mas ela também significa enfrentar a desigualdade, porque a desigualdade não é só do salário, não é só da renda, a desigualdade também nas condições urbanas e habitacionais e educacionais e de saúde que as pessoas enfrentam. Então, mas no nosso campo, a desigualdade urbana, ela é um elemento importante de geração de emprego e crescimento econômico, porque a construção civil gera muito emprego, né? E ela é fundamental para a adaptação e resiliência da cidade para enfrentar a crise climática, né? Porque as moradias precárias são as que mais sofrem com a emergência climática, e elas podem contribuir no seu processo de produção para mitigar esse processo. E a crise sanitária, né? A crise sanitária, né, faz pouco tempo, né, fazem 3 anos nós superamos, né, a crise, a epidemia, a pandemia do Covid. Está perto e as pessoas já esqueceram, mas vamos ter outras. E vamos lembrar que, né, quais as principais recomendações durante a pandemia do Covid? Lave as mãos e fique em casa. Obviamente, quem fica em casa em condições de excessivo adensamento ou, né, não tem caixa d'água, né, não tinha condição de enfrentar o problema sanitário, então a habitação é importante. Bom, então para isso é fundamental qualificar o estoque existente, ou seja, nós temos aí dezenas de milhões de moradias produzidas informalmente com problemas construtivos. Então nós vamos qualificar o estoque existente, né, apoiar o autoempreendimento da casa própria, que eu vou falar aqui mais para frente, que se a gente esperar que a habitação venha de cima para baixo, nós não vamos conseguir dar conta de toda a necessidade habitacional, né? As pessoas autoproduzem suas casas e, portanto, elas precisam ter apoio técnico para fazer isso, né? E nós não podemos ficar restrito à produção de unidades novas, certo? Feitas por empreiteira, como é o programa Minha Casa Minha Vida. Eu participei, inclusive, no início da concepção desse programa, mas muito do que foi proposto não foi para frente, e eu vou mostrar aqui um pouco para isso para vocês, né? Eu coordenei a consultoria técnica do Plano Nacional de Habitação, né, que foi realizado no segundo governo Lula, 2007, 2008, 2009, logo antes, né, do lançamento do Minha Casa Minha Vida, né, e participei de todo esse processo que foi da gestação da Política Nacional de Habitação. Esse processo foi muito intenso, né, e ele trouxe aí uma série de recomendações para a política habitacional. E 2 delas eram muito importantes do meu ponto de vista, né, que é reconhecer a diversidade da rede urbana brasileira, porque nós não podemos enfrentar o problema da habitação da mesma maneira numa cidade como São Paulo e numa cidade como Teresina, ou numa cidade pequena do interior do Piauí,
né, cada local exige uma forma específica de enfrentar o problema, e a diversidade de programas. Como eu tenho diversidade de situações urbanas e de problemas, então eu necessariamente preciso também ter diversidade de programas, né? E tem várias outras questões, algumas delas que foram levadas adiante, como por exemplo, o mix de recursos, né, de financiamento e de subsídio, né, que hoje, por exemplo, existe no Minha Casa Minha Vida. As faixas mais baixas, elas têm subsídio, de renda mais baixa, as que estão intermediárias têm parcialmente subsídio, as que estão numa renda média normal, elas têm um financiamento, né, subsidiado. Então, essas são algumas diretrizes, né, mas o que eu queria mostrar para vocês é, bom, tivemos todo um processo aqui de enfrentamento desse problema, mas infelizmente nós não tivemos diversidade de programas, né? A partir de 2008, 2009, quando foi criado Minha Casa Minha Vida, se focou num modelo só de produção de unidades novas, né? Geralmente feita por empreiteiras que não davam conta do problema habitacional do Brasil, né? E a assessoria técnica, que foi aprovada logo em seguida, em 2010, nunca se tornou um programa nacional. E por que é importante a assessoria técnica nisso? Eu vou mostrar nos slides seguintes, né? Porque é onde eu vou caracterizar as necessidades habitacionais e como enfrentá-lo. Então, veja, eu tenho necessidade de moradias novas, que não é só o déficit habitacional, porque normalmente fala-se do déficit habitacional, que é o déficit, mas na verdade o déficit habitacional é o déficit acumulado, ou seja, aquilo que já é déficit hoje. Só que se eu estou pensando no horizonte futuro, eu tenho que pensar nesse outro item que está aqui embaixo, chamado demandas futuras. E a nossa sociedade, ela tem demandado muita moradia. Então, né, o que é moradia futuro? Por exemplo, se eu vou fazer uma urbanização de um assentamento precário, numa área de risco, eu vou ter necessidade de moradia nova. Se eu vou fazer, nossas cidades, bem ou mal, a nossa cidade se expande, né? Nós temos filhos, os filhos querem moradia, e nossas famílias estão ficando menores. O Piauí tem aproximadamente, pelos dados que eu vi, por volta de 3 pessoas por domicílio, hoje, 3, alguma coisa, né? São Paulo já tem mais ou menos 2,6, e em todas as cidades brasileiras está diminuindo o número de pessoas por domicílio. O que significa isso? Que para o mesmo número de pessoas eu preciso de mais domicílios. Então isso é a demanda futura. Nós temos a questão do saldo de migrações, que claro que varia de lugar para lugar, né? Nós temos a necessidade de reposição do estoque, que é uma coisa que ninguém pensa, ou ninguém pensava, porque as moradias também têm vida útil, e se elas não têm uma boa manutenção, elas vão se deteriorar, e elas muitas vezes vão ficar inabitáveis. Portanto, e muitas vezes elas têm que ser demolidas, porque vai se construir uma coisa nova, muitas vezes você substitui uma área habitacional para uma área comercial, e portanto eu tenho que substituir isso. E eu tenho uma outra questão, que não é muito presente aqui em Teresina, mas que São Paulo, Rio, Salvador sofrem muito, que é a moradia temporária, que é o Airbnb. Qualquer um de vocês, se for para São Paulo, não tiver um amigo, um parente para ficar na casa, vai entrar no Airbnb para ficar. E são milhares de pessoas todos os dias que vão para cidades como São Paulo, Rio, as grandes metrópoles, Brasília, e isso demanda moradia também. Então nós temos uma demanda enorme disso. Mas o que eu quero me focar um pouco mais é nesse item, né, que é a inadequação da infraestrutura e da superestrutura urbana. E no item seguinte, que é a inadequação da moradia, né, que são exatamente esse grande passivo que nós recebemos ao longo dos últimos 60 anos. De favelas, de loteamentos precários, de falta de infraestrutura. Então aqui a gente tem uma série de adequações de infraestrutura urbana, de infraestrutura domiciliar, de sistemas de coleta de resíduos, de adequação fundiária e de suficiência de equipamentos sociais, que exigem então programas, né, de desenvolvimento urbano para poder dar conta dessa questão que está presente em grande parte dos nossos assentamentos. E a inadequação da moradia, a ausência de banheiro. Né, a gente fala, bom, parece inaceitável, é inaceitável, né, que a gente tenha ainda moradias no Brasil sem banheiro, mas nós temos, e não é um número irrisório. Percentualmente ele é pequeno, mas não é um número irrisório de uma população
né, numa população de 200 milhões de habitantes. Né? Então, na adequação de banheiros e instalações sanitárias e na adequação da cobertura, né, que são de dois tipos, desde aquelas que têm umidade, como daquelas que geram excessivo calor na parte interna. Porque é claro que, né, num lugar quente, né, se eu puder ter um isolamento melhor de telhado, de paredes, né, uma construção sustentável, eu vou precisar menos, né, de gastar energia, né, e a inadequação da cobertura é generalizada no país. Outras inadequações da moradia, né, por exemplo, falta de revestimento, né, é generalizado. E adensamento construtivo. Então isso aqui exige, né, programas específicos, que praticamente nós não temos no Brasil, em nível nacional, né, e que os municípios precisam ter. Na verdade, quem tem que ser o principal motor de um programa desse tipo é o município. Mas é necessário que exista um apoio do Estado e da União para que o município possa fazer esse programa. Que é um programa de financiamento de material de construção, ou eventualmente até subsídio do material de construção, né, com kit de material de construção e instrumentos de trabalho, e, né, assistência técnica para a reforma, ampliação e finalização das moradias, que é a ATIS. Né, porque se eu tenho dezenas de milhões de moradias que precisam ter esse tipo de intervenção, né, inclusive de manutenção, eu preciso ter um técnico, um profissional que esteja trabalhando dentro dessa perspectiva. E nós temos uma outra frente importante, que é a questão da moradia rural, do habitat rural, né, que muitas vezes é desprezado. Nosso país desprezou a questão do habitat rural. Por quê? Porque quando começou a ter política de habitação, o problema era o crescimento das cidades. As pessoas saindo do campo e indo para as cidades. Mas não dá hoje para a gente abandonar o campo na questão das suas condições de habitação. Por exemplo, no Piauí, né, vocês podem me dizer se eu estou enganado aqui, 30% da população é rural. Né? 30% da população é rural. É bastante. Né? Então nós temos que ter programas, né, tanto de inadequação de infraestrutura, né, porque hoje não se admite mais no campo aquilo que era o antigo, que o campo era isolado, ficava lá, usava fossa, jogava os resíduos em qualquer lugar, tá certo? Você precisa ter o campo, para ele poder ser sustentável, ele precisa ser qualificado do ponto de vista da sua infraestrutura, né? Ele precisa ter iluminação, ele precisa ter saneamento, né? Ele precisa ter acessibilidade, né, fundamental, né? Precisa ter, portanto, formas de chegar lá, porque a pessoa que está no campo não quer ficar isolada no campo. E se a gente quiser ter um desenvolvimento, né, do país sustentável, nós precisamos ter uma população que fique no campo. O campo é importante, né? A lógica, como a gente pensava lá atrás, não é todo mundo ir para as cidades. Então, né, e depois nós temos também a questão da precariedade da moradia rural, né, que é de todo tipo, né? Banheiro, por exemplo, é generalizado, né, coberturas, vedações, adensamento construtivo, e tudo isso exige também um trabalho, né, programas onde a assistência técnica é muito importante, assistência técnica à moradia rural. Né? Aqui eu trouxe alguns dados do Piauí, só para a gente refletir um pouco em cima desse quadro que eu dei. Né? Nós temos aí, como eu falei, 325 mil domicílios, aqui é domicílios, né? Domicílios rurais, né? Portanto é um número muito significativo. Nós temos 85% das moradias são casas, e portanto se elas são casas, é o tipo de situação que a assistência técnica de apoio ao morador, ela se faz de uma maneira mais simples do que quando é um prédio, né? Portanto é mais fácil, né? E temos aí, né, um déficit acumulado de 125 mil moradias. Bom, então eu já caminhando aqui para o final, pedir desculpa aqui que o tempo está se esgotando, né? Mas eu queria então dizer aqui qual é a lógica que eu estou, né, refletindo aqui com vocês para enfrentar essa questão e esse problema. Primeiro, é impossível, né, vamos colocar o pé no chão, é impossível que, né, o governo subsidie uma casa pronta para toda a população de baixa renda que existe no país. Tá certo? Esse modelo de financiamento da casa pronta para todo mundo
né, é um modelo que faz o seguinte: alguma parte é atendida e uma parte grande fica de fora. Isso não quer dizer que eu não possa ter um programa de atendimento com unidade pronta. Em algumas situações é necessário. Mas se eu tiver outras formas de garantir uma moradia digna para essa população, que seja um custo mais baixo do que uma moradia pronta e que possa ser mais apropriada às condições, do habitat onde aquela pessoa vive, tanto quanto melhor. E é por isso que eu tenho defendido aqui que a gente tenha um subsídio concentrado no que eu estou chamando a base urbana da moradia. O que é a base urbana da moradia? É a terra, o acesso à terra, a sua urbanização com saneamento, com infraestrutura básica, são os equipamentos sociais, as áreas verdes e a urbanização. Por quê? Porque a base urbana é que determina a qualidade daquele lugar no futuro. Quando a cidade ela cresce, uma parte dela está qualificada, com os bairros mais qualificados, e outra parte é um assentamento precário, eu criei uma desigualdade estrutural. Ou seja, aquela área precária ela vai ser sempre pior. Mesmo que eu coloque infraestrutura, que eu dê um jeitinho para melhorar, ela vai ser sempre pior. Por isso, criar uma base urbana adequada é fundamental. E complementando isso que deveria ser subsidiado, o apoio técnico, a autoconstrução e a autogestão, que é a assistência técnica. Por quê? Porque a nossa história mostrou que a população, ela acaba de alguma maneira podendo construir, mas ela precisa construir de maneira adequada. E a assessoria técnica de um profissional é fundamental para que isso possa acontecer. Então a ideia fundamental dessa proposta é isso: a base urbana é subsidiada e a construção, ela pode ter formas variadas, de acordo inclusive com a renda da pessoa. Você pode ter uma casa pronta, feita por empreiteira, ela pode ser uma construção, pode ser uma autogestão, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos para isso. E a gente deve priorizar as unidades prontas nas áreas consolidadas. Por quê? Porque as áreas consolidadas são aquelas que eu tenho que ter produção mais vertical, tem que ter um bloco ou um edifício. Portanto, ali sim a produção tem que ser. Agora, nas pequenas cidades, nas cidades que tem ainda área para expansão, a possibilidade de você ter, da gente ter uma base urbana, ou seja, um lote urbanizado, com assistência técnica para construir, é uma alternativa muito mais barata e muito mais adequada. Para isso, nós temos aí uma importância muito grande dos entes subnacionais, principalmente os municípios, assistência técnica e um controle social desse processo. Então aqui está, a grosso modo, essa proposta, então, onde o que está da linha preta para cima é subsídio, que garante o direito à cidade, que garante o direito à participação dos profissionais nesse processo, e daqui para baixo seria um financiamento, que pode até eventualmente, uma população muito pobre, ter o subsídio, mas é uma maneira de eu ampliar a quantidade de famílias que são atendidas com os mesmos recursos. Então, os governos têm que garantir participação popular, que é fundamental, e terra, infraestrutura, urbanização, equipamentos sociais, assessoria técnica gratuita, a TIS, com um papel fundamental para a TIS. E veja que, quando eu estou para poder fazer uma assistência técnica para a habitação, ela tem que ser sempre coletiva. Se eu pensar fazer assessoria para uma unidade habitacional, o profissional vai ser muito caro. Então, num loteamento que surge, se você tiver um escritório de assessoria técnica para atender todas aquelas famílias, ou se eu estiver urbanizando uma favela, ou se eu estou promovendo uma melhoria habitacional num bairro inteiro, eu tenho condição de criar um escritório de assessoria técnica que vai atender, e aí vai observar as várias questões daquela comunidade. Por exemplo, a questão de acessibilidade, que é um dos problemas que me levantaram aqui como importante. A gente, por exemplo, fazer a reforma das calçadas, certo? Ela exige assessoria técnica, exige participação e envolvimento da comunidade, porque senão cada um quer cuidar do seu pedacinho de calçada, certo? Então, ter uma assistência técnica coletiva, que pense as calçadas como um todo, que faz a participação popular, para que a gente possa, dessa maneira, atender essa situação. Então, veja, aqui, isso aqui está um pouco dividido, em cidades médias e pequenas, a gente tem que garantir mais o acesso à terra, saneamento e equipamento social. Por quê? Porque ali você tem terra disponível e próxima, e é mais fácil você
viabilizar, né, até o acesso à terra. Não faz sentido, por exemplo, tenho visitado muitas cidades, eu tenho visitado cidades de 20 mil habitantes, que o prefeito conseguiu lá 100 casas do Minha Casa Minha Vida, certo? 100 casas dava por volta de 170 milhões de reais. Então, o governo federal subsidiou 170 milhões de reais, certo? 17 milhões de reais para atender, né, 100 famílias, né? Talvez com 17 milhões de reais, aquela pequena cidade poderia resolver o problema de saneamento da cidade como um todo, tá certo? Então, né, nós temos que, quer dizer, se a gente pensa a questão do futuro da nossa cidade, nós temos que pensar nessa discussão de custo-benefício. Já nas cidades grandes, capitais, regiões metropolitanas, aí a questão da moradia bem localizada é importante. Por exemplo, em Teresina, é muito importante eu pegar e produzir habitação nas áreas que estão subutilizadas, que já têm infraestrutura. Que eu não precise gastar mais em colocar infraestrutura, em gastar mais em mobilidade e em urbanização. Bom, e aí a assistência técnica tem vários papéis, né? Ela pode fazer assessoria para a produção coletiva autogestionária, ela pode fazer para melhoria do estoque habitacional precário, como eu já falei, assistência técnica para habitação rural, assistência técnica para recuperação do casario privado em centros históricos, né? Por exemplo, aqui em Oeiras, que eu conheço, eu vou mostrar aqui um slide sobre isso, e assistência técnica para os pequenos municípios sem quadros técnicos permanentes para qualificação urbanística e urbanização. Portanto, eu tenho um leque grande, né, de assessorias técnicas possíveis que devem ser feitas, e isso significa também, né, a presença dos arquitetos em todas as cidades do Estado. Mesmo quando ele não puder estar em todas as cidades, ele vai estar em todas as regiões, atendendo a todas as cidades, né? Bom, e aí eu vou mostrar então aqui, né, eu falei aqui da assistência técnica para o patrimônio histórico. Esse aqui é um outro livro meu, né, Intervenções Urbanas em Centros Históricos, que analisou o programa Monumenta. E uma das modalidades do programa Monumenta é a recuperação do casario privado, né, com, né, uma série de intervenções de financiamento para fazer, né, a recuperação dos imóveis históricos, no caso. Mas esse programa serviria para a recuperação de qualquer casario, mesmo que ele não fosse histórico, né, com assessoria técnica, né? Então eu não vou me estender aqui nesse programa, que eu tenho pouco tempo, mas aqui alguns exemplos de coisas que foram feitas, de projetos que foram feitos, né? Esse, por acaso, e aqui vocês veem, né, esse programa que foi do Monumento, aqui deu uma enrolada aqui no quadro, mas dá para vocês verem o número de propostas, o número de contratos e o número de obras concluídas desse programa, né? Oeiras, por acaso, teve só 8 propostas e nenhuma foi para frente, certo? E a gente vê que do total de propostas, no Brasil inteiro, são 26 municípios, 1.700, só foram finalizadas 340, em grande parte por falta de assessoria técnica para poder mobilizar esses recursos, fazer os projetos e executar, né? Então, que são projetos complexos. Mas vejam que esse tipo de intervenção, né, embora esteja focado em centros históricos, ele serviria para fazer a qualificação do estoque existente da cidade, que é uma questão muito importante, né, para que as cidades tenham uma melhor qualidade. Vocês veem aí várias cidades pequenas, né, principalmente cidades pequenas, aqui é o Rio de Janeiro, né, mas vocês veem, por exemplo, Natividade, né, que é Tocantins, né, uma cidade pequena, e foi a cidade que mais deu certo, porque teve um acompanhamento e uma assessoria técnica muito eficiente, e teve inúmeras intervenções que foram feitas, todas elas cidades pequenas, né, com possibilidade de fazer. E aqui, então, alguns exemplos mais complexos, mas que estão na mesma lógica do retrofit, né, do retrofit e do reaproveitamento, né? Em São Paulo, no Rio, essa aqui é um antigo cortiço no Rio, que estava acabado e que foi transformado num projeto de habitação, né? E aí vários exemplos aqui, que eu vou mostrar de São Paulo, né, edifícios que estavam abandonados, em ruínas, e que através de um programa, né, de apoio federal foram, né, reabilitados para habitação de interesse social, nesses aqui no programa de arrendamento residencial. E aí
Aqui um antigo hotel que também foi transformado num projeto de habitação social. Aqui num programa do Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um programa baseado na autogestão, né? Que também transformou um hotel e reabilitou ele. E veja, quando eu estou produzindo, reabilitando o edifício, eu estou deixando de demolir e de construir, de gastar mais aço, concreto, cimento, né? Ou seja, eu estou contribuindo para a sustentabilidade. Todos esses projetos que eu mostrei aqui foram feitos com assessorias técnicas, né? Esse é um outro retrofit também, em São Paulo, né? Bom, e agora para finalizar então, né, eu vou falar aqui um pouquinho das adaptações das cidades à crise climática, né? E uma das questões mais importantes é a ocupação, né, dos fundos de vale. Os fundos de vale nossos foram, grande parte deles, transformados em avenidas ou viraram favelas, né? Então, a possibilidade da gente... Aí deu uma confusãozinha aqui na minha apresentação, mas tudo bem. Nós precisamos permeabilizar os fundos de vale. É uma das questões importantes. Eu quero finalizar aqui mostrando a experiência aqui que a gente fez do governo da Luiza Erundina, que teve extremamente baseado em programas de assistência técnica, né? Todos eles participativos. Estava falando do arquiteto discutindo com a comunidade, né? Isso aqui que é uma assessoria técnica que discute com a comunidade o futuro daquele projeto. Então, o projeto de autogestão, né, com 3 agentes. Foi baseado nesse projeto que surgiu Minha Casa Minha Vida Entidades. O poder público no financiamento, fiscalização e acompanhamento. A entidade formada pelos moradores faz a gestão do empreendimento. E a assessoria técnica elabora o projeto e acompanha a obra, né? Então, aqui eu vou passar bem rápido, mas algumas imagens, né, desse processo. O processo participativo, né? A área comum, o centro comunitário construído antes da unidade, porque toda a comunidade participava do processo de construção, e a produção por mutirão e autogestão, onde as famílias participam de diferentes maneiras, combinando aí financiamento de material de construção com mão de obra dos próprios moradores, com mão de obra remunerada e com condições, então, de ter inovações. A gente fala muito de inovação, mas tem algumas inovações que são muito simples, se a gente considerar que as nossas casas são, em geral, autoconstruídas, e a pessoa faz de qualquer jeito. Então, por exemplo, uma pouca assessoria técnica... Eu não vou cair, não. Assessoria técnica, por exemplo, para fazer as formas, né, que vão ser utilizadas para fazer a estrutura da escada, né, os degraus de escada, né? Então veja, assessoria técnica, trabalho remunerado de um carpinteiro e mão de obra gratuita depois para poder fazer a montagem, né, dessas escadas pré-fabricadas. Aqui vários outros materiais pré-fabricados, e você tem a combinação então de um trabalho voluntário com um trabalho remunerado, com assessoria técnica, gerando qualidade construtiva e diversidade. Aqui eu vou mostrar vários projetos e vocês vão ver a enorme diversidade das soluções. Ao contrário dos programas públicos de habitação, que geralmente são tudo muito igual, tudo muito parecido, né? E aqui a gente teve, por ter assessorias técnicas diferentes, como eu falei para vocês, eram 24 assessorias técnicas com autonomia, né? E aí então, os projetos, mesmo que seja a mesma tipologia, Sobradinho Germinado, com soluções muito diferentes uma das outras, o que dá uma condição, inclusive, de identidade das pessoas com a sua moradia muito maior do que aquela que, né, normalmente tem nos conjuntos habitacionais, onde as pessoas não têm identidade e ligação com o local onde moram. E aí então a gente tem várias soluções que foram feitas, algumas horizontais, algumas com alguma verticalidade, né? E depois também esse mesmo programa para a urbanização dos assentamentos precários, aonde então, né, se viabiliza as condições urbanas para poder garantir a condição de infraestrutura básica. Muitas vezes produzindo uma unidade nova. Então essa unidade nova foi construída para quê? Para remanejar as pessoas que estavam em área de risco ou em áreas que eram necessárias para poder fazer a urbanização. E aí então vai se implantar o esgoto, a infraestrutura, a pavimentação, né, a escadaria, gerando então uma condição do habitat numa área que está já ocupada e que exige
um tipo de trabalho que é muito diferente daquele que é feito... repetiu aqui. É muito diferente daquele trabalho que é feito no gabinete, numa prancheta, antigamente na prancheta, hoje no computador. Existe o trabalho no canteiro. E a assessoria técnica é a assessoria que trabalha no canteiro. E aí, então, né, com uma série de questões que são levantadas pela comunidade. Por exemplo, nesse caso aqui, que são urbanizações mais recentes, né, vai se criar, então, áreas livres, retirar a população de área de risco, junto aos córregos, criar áreas públicas, para poder, então, dessa maneira, construir uma condição mais adequada de urbanização, com acessibilidade, com, né, todas as suas requisitos. Né, aqui pulou o slide, né, mas só para mostrar que isso seriam projetos de recuperação dos fundos de vale, para poder garantir, né, por exemplo, né, áreas, né, corredores verdes, áreas parques lineares. E, né, tá aqui um outro exemplo de parque linear. E só para finalizar, né, já que meu tempo esgotou, né, não poderia dizer o seguinte, né, que para você poder ter assessoria técnica, como nós entendemos que tem que ser feita, nós temos que ter processos participativos. Ou seja, vamos ter canais institucionais de participação, como Conferência da Cidade, que está acontecendo hoje, Conselhos da Cidade, né? Eu tenho que ter, né, processos autogestionários para decidir o que vai ser feito, né? Porque o técnico não pode ser, né, o profissional de assessoria técnica não é aquele que vai mandar no que vai ser feito, ele vai pactuar. Não quer dizer também que ele vai fazer o que a comunidade queira que seja feito, tá? Porque nem sempre a comunidade tem informação suficiente. Ele tem que fazer uma pactuação. Por isso é um trabalho que tem muito a ver com educação, né? Nós temos que ter, né, metodologias participativas, né, e precisamos, né, englobar tudo isso, né, tudo que a gente fala num plano de diretores das cidades, plano de diretores participativos. Por quê? Porque, na verdade, eu não posso trabalhar com essas políticas públicas de maneira desintegrada. Então, uma nova política de desenvolvimento urbano, ela precisa, primeiro ponto ali, integração das políticas públicas setoriais baseadas no território. E quem faz isso é o plano diretor, porque o plano diretor trabalha com habitação, com mobilidade, com meio ambiente, com localização dos equipamentos, né? E, portanto, a integração de políticas públicas é fundamental para que a gente possa trabalhar de maneira adequada, obviamente, com metodologias e formas de trabalhar diferentes, se é uma região metropolitana, se é um município médio ou se é um pequeno município, né? Nós temos que ter o fortalecimento institucional dos municípios. Município que não tem capacidade institucional, não tem capacidade de fazer política urbana e enfrentar o problema da habitação. Nós precisamos ampliar o papel do Estado, né? Principalmente do Estado que eu estou aqui. O Estado que eu estou falando aqui é a unidade da federação, o Estado, a unidade da federação. Por quê? Porque os municípios pequenos têm uma baixa capacidade. Então o Estado tem que ajudar a formar regiões, grupos de municípios para poder atuar em conjunto. Articular políticas urbanas com o enfrentamento da crise climática, falei muito disso, né? Mitigação e adaptação, né? Compatibilizar o desenvolvimento urbano com a proteção ao patrimônio cultural, arquitetônico e ambiental, universalização do saneamento, direito à habitação em áreas bem localizadas, né? Caminhar para o lixo zero, caminhar para a assessoria técnica e para garantir a acessibilidade universal para todos. E eu acabo por aqui. Obrigado, gente. Eu vou deixar aqui esse livro, tá? Vou deixar aqui no CAL, na biblioteca do CAL, quem tiver interesse, né? Então já entrego aqui para o presidente. E ele faz parte de uma coleção de 3. Se alguém tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato comigo, consigo com desconto. Obrigado, gente. Agradecemos ao Dr. Nabil Bonduki pela belíssima palestra.